A paz, irmãos. Na última aula, nós terminamos, continuando a falar sobre Jesus no Antigo Testamento. Nós terminamos aqui no dia da expiação, No dia da expiação, que era o dia onde o sacerdote, ele oferecia o novilho, Nós vimos isso na última aula. Ele oferecia um novilho, em favor dos pecados dele, e era 2 bodes era oferecido. Um bode era para ser levado para o deserto, O próprio texto de Hebreus vai falar que esse bode, assim como Cristo foi morto fora dos muros da cidade, esse bode, também mostrava a representação de Cristo, que era morto fora dos muros da cidade. E tinha um bode que era morto, O seu sangue ele era morto. Nesse daqui o povo colocava a mão na cabeça do bode, ele era levado para o deserto. E aqui a gente tinha um bode que era morto, e o sangue dele era colocado sobre o propiciatório, Era colocado sobre o propiciatório, sobre o propiciatório. E em cima desse propiciatório, o que acontecia? Em cima desse propiciatório, esse sangue cobria o pecado do povo. Então ele cobria o pecado do povo. Então o sangue era derramado sobre o propiciatório para quê? Para cobrir, tampar o pecado do povo. Então a gente tem aqui 2 palavras com significados, que a gente aprendeu, que é a expiação, pagamento de uma dívida que a gente tinha com Deus, como falamos na última aula, e a propiciação, que era o quê? Apaziguar a ira de Deus. Porque Deus, ele não suporta o pecado. Então, como Deus não suporta o pecado, essa ira de Deus ia ser derramada sobre nós. Lembra daquela passagem que Deus fala sobre afastar o cálice? Senhor, me afasta esse cálice. Ali Jesus estava falando sobre o cálice da ira de Deus. Em Jeremias, Deus fala para dar o cálice da sua ira, para que todas as nações bebessem daquele cálice. Então, esse cálice que Jesus pede, afasta esse cálice de mim, Senhor, era o cálice da ira de Deus. Então, a propiciação, Jesus tampando o nosso pecado com o seu sangue, afastou a ira de Deus sobre nós. Então, Jesus, é o nosso sacrifício perfeito. Por que é um sacrifício perfeito? Porque aquele sangue de bodes, aquele sangue de animais mortos que todos os judeus tinham que sacrificar para cobrir o pecado, não adiantava de nada, Então, é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 10, Hebreus, capítulo de número 10, diz assim, a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivesse esse poder, já não precisaria existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esse sacrifício os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Então, o que está dizendo aqui então? Está dizendo que esses bodes, esses animais que eram mortos, diz aqui, é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Então, no versículo 2, se tivesse esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. Então, o Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Olha o que diz no versículo 11, no versículo 14. Vou ler a partir do versículo 11. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, nós vamos falar um pouquinho sobre o sumo sacerdote daqui a pouquinho, porém ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então, nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre.
Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda que todos seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo justificados. Então olha aqui, eu quero que os irmãos percebam aqui comigo no texto de Hebreus 10, a diferença entre os dois sacrifícios. Acompanhe comigo no versículo de número 2. Se tivesse esse poder, está falando sobre os bodes, já não dos animais, não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência dos seus pecados teria desaparecido. Agora está falando do sacrifício de Cristo, porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Perfeito aqui está no significado de glorificação, de santificação. Santificação não é ser perfeito, santificação é separação, né? Quando ele está falando aqui é tornar perfeito, ele está falando que está se tornando uma nova criatura, e nós vamos nos tornar perfeito na glorificação com Deus. Então, diferentemente do sangue dos animais que era oferecido todo ano, Cristo é o sacrifício perfeito. E vamos continuar. E Jesus, além disso, como o próprio texto já diz aqui, ele se tornou o quê? Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Olha que interessante. Interessante, lá no capítulo de número 7 de Hebreus, a gente vai ter uma coisa bem interessante. Vai falar sobre o sacerdote de Cristo e o sacerdote segundo de acordo com Melquisedeque. Por que de acordo com Melquisedeque? Jesus, como a gente aprendeu, ele era da tribo de Judá, né? Jesus, ele era da tribo de Judá. E os sacerdotes vinham da família de Levi. Então, Jesus, ele não poderia ser sacerdote. Por que ele não poderia ser sacerdote? Porque ele veio da família de Judá. E da família de Judá não tinha sacerdote. Então, Jesus foi sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Por que de acordo com a ordem de Melquisedeque? A gente vai ver que quando Abraão, né, sai daquela guerra com aqueles cinco reis mesopotâmios, ele oferece o dízimo para quem? Para Melquisedeque. E a gente vai ver lá que ele era adorador do Deus Altíssimo. Fala que ele era sem geração, sem contagem de dias. O próprio texto de Hebreus fala isso. Olha aqui o que diz. Então Melquisedeque era rei de Salém. Capítulo 7. E também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte, ou seja, o dízimo de tudo, e entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto o rei de Salão quer dizer rei de paz. Então, Melquisedeque, Jesus, então, ele é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, porque na tribo, na ordem lá dos israelitas, viria de quem? Viria de acordo com a tribo de Levi. Olha lá o que diz no versículo de número 11. Portanto, se o sacerdote de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdote, com o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? Então o próprio Deus falou que a família de Arão, da família de Levi, viria quem? Viria o sacerdote dos mundos, os sacerdotes humanos. Mas Jesus, olha lá, se o sacerdote muda, também é preciso que a lei mude, pois o sacerdote a qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviriam no altar como sacerdotes, como eu falei, da tribo de Judá. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá, e Moisés nunca mencionou que dessa tribo viria sacerdotes. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote não por cumprir a lei. Olha só, Melquisedeque se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desse modo, o antigo resquício, por ser fraco, é inútil, foi cancelado. Então Jesus, ele é o nosso sacerdote, não de acordo com a linhagem de Arão, porque se sacerdote muda, também é preciso que a lei mude. Então ele é nosso sacerdote de acordo com o padrão de Melquisedeque, como o texto diz.
E Jesus, e o texto vai continuar, mas visto que ele vive, né, lá, para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre para interceder em favor de nós, em favor dele, está escrito aqui em favor de nós. Então, olha que interessante, os sacerdotes, né? Os sacerdotes, além, olha o que diz no versículo 23, além disso havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Mas visto que Cristo vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Então, olha que interessante, irmãos. Olha que interessante, a gente aprendeu então que Jesus veio do sacerdote de Melquisedeque, de acordo com a ordem de Melquisedeque. A gente via que o sacerdote, o sumo sacerdote, né, ele intercedia para o povo uma vez para o ano, no dia da expiação, né? E o texto de Hebreus está falando que esse sacerdote aqui, o que acontecia com eles? Eles morriam. Mas o texto está falando que agora Jesus, nessa nova ordem de sacerdote, é um sacerdote permanente. Por quê? Porque ele vive para sempre. E o que o texto de Hebreus está falando, para não ser heresia? Ele vive para sempre. Portanto, ele é capaz de salvar. Versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive para sempre para interceder em favor deles. Olha só que interessante. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Né, lá, o capítulo 5. Intercede por nós diante de Deus. Assim como o sacerdote, ele entrava uma vez por ano, no dia da expiação, Jesus está intercedendo por nós. É como diz o texto de Timóteo. Paulo para Timóteo, existe apenas um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós. É o nosso único caminho a Deus, né? E o texto de Hebreus, no capítulo 5, diz assim, todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Representar outras pessoas, ele é nosso mediador. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados. Está falando aqui dos sacerdotes humanos. Ele é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas. E é por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo, olha só, está falando que Deus chamou Arão, mas foi Deus também que colocou Cristo. Você é meu filho e hoje te gerei. Em outra passagem diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus está intercedendo por nós. Jesus está intercedendo ao nosso favor. Então, a gente entra agora aqui numa passagem bem interessante, né? Falando para a representação de Cristo, que está lá em Números 19, né? Em Números 19, vai falar um pouquinho sobre essa novilha vermelha. Era uma novilha vermelha que deveria ser queimada, né, lá, deveria ser queimada, é uma novilha que deveria ser queimada e colocada dentro de uma água para purificação. E essa novilha, ela deveria ser perfeita, uma novilha rara, né, uma novilha rara, e seria para purificar o povo. Aí vocês devem perguntar, Anderson, o que uma novilha vermelha tem a ver com Cristo? A gente vai ver em Isaías, né, assim como ela virava cinzas, né, assim como ela virava cinzas, a gente vai ver em Isaías, capítulo de número 53, que Cristo foi esmagado pelos nossos pecados. Assim como essa novilha aqui, ó, ela virava cinzas.
o texto de Isaías vai falar que Cristo foi esmagado pelos nossos pecados, né? O castigo que era nosso caiu sobre quem? Caiu sobre Cristo, né? E assim como essa água que tinha a cinza da novilha vermelha era para purificar, Cristo nos purifica, nos faz ser novas criaturas, nos faz nascer de novo, nos faz ser nova geração eleita. Então, o pecado estava nos dominando, né? O pecado estava nos dominando, mas Cristo veio o quê? Veio nos libertar. É o que está escrito no texto de Romanos, no capítulo de número 6, né? É o que está escrito no capítulo de número 6, né? O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus, né? Então, o pecado, ele governava, né, lá. Quando eram escravos, versículo 20 do capítulo 6, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Paulo está perguntando. Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Coisas que acabam em quê? Em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulte na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo nos purificou, Cristo nos fez nova criatura, né? Olha o que diz lá no capítulo 8. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim como essa novilha vermelha era esmagada, era virada cinza, Cristo morreu na cruz por nós, foi esmagado pelos nossos pecados. Cristo foi esmagado. Ele foi o pecado que era para cair sobre nós, a ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. E além disso, Cristo, ele nos purifica do pecado, como essa novilha purificava o povo. E ele nos faz ser justo, né? Olha o que está escrito lá no texto de Romanos capítulo 3. Olha só que interessante. Agora, porém, capítulo 3, 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele. Sem as exigências da lei, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que crerem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não alcançam o padrão de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a justificação pela fé. Mas eu e você somos declarados justos, somos declarados limpos. Assim como o povo tomava essa água de purificação, somos declarados justos, limpos, através de Cristo.